Bom dia a você e sua família. Deus abençoe você ricamente neste dia. Vamos à palavra de Deus. Diz assim em segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 40. Assim tiraram de comer para os homens. Quando começaram a comer daquele caldo, clamaram: Homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Disse Eliseu: Trazei farinha. Ele a colocou na panela e disse: Tirai de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Esse era o 8º milagre de Eliseu, que Deus usou Eliseu para fazer. Então, um homem veio de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e grãos novos de trigo. Disse Eliseu: Dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: Como hei de pôr isso diante de 100 homens? Respondeu Eliseu: Dá ao povo para que coma. Pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Então ele o pôs diante deles e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Graças a Deus por sua palavra. Meus queridos, nós vemos aqui então o 8º e o 9º milagre que Deus operou usando a vida de Eliseu num período onde havia fome na terra de Gilgal. Terra de Gilgal. Gilgal era um lugar de cura, um lugar que Eliseu teve experiências, que Elias teve experiências, e Deus os abençoou. Então nós devemos lembrar que hoje estamos passando por esta mesma situação. E eu, conversando com a minha esposa, eu disse à minha esposa assim: nos meus desejos, eu queria ter nascido de 100 a 150 anos atrás. Eu disse à minha esposa. E ela me perguntou, por quê? E eu disse a ela, eu queria ter nascido no período que o povo ainda tinha fome e sede de Deus. Eu queria ter nascido no tempo em que havia profetas totalmente dedicados a Deus. Eu queria ter nascido quando o povo se chegava a Deus com lágrimas e Deus sarava suas enfermidades e supria as suas necessidades. Eu queria ter nascido num tempo em que o povo buscava respostas de Deus, e não do Google, do WhatsApp, do Facebook, do Datafolha, das pesquisas da Globo. Então eu queria ter nascido onde o povo buscava depender de Deus e buscava ter resposta de Deus. Porém, o mundo mudou e Deus se ausentou dos lares, das comunidades, se ausentou das igrejas modernas e comprometidas com o príncipe deste mundo. Deus se ausentou dos países e dos continentes. Mas eu não nasci no período desejado, de 100 a 150 anos atrás. Eu nasci no tempo e dentro do propósito de Deus. Então, mesmo querendo ter aproveitado desse berço do cristianismo, onde a unção era anormal, Deus tinha um propósito para que eu nascesse neste momento, onde as pessoas se entregam ao satanismo, onde as pessoas já nas suas casas têm uma mesinha em cada cômodo para que os filhos se alimentem ausente dos pais, onde não há mais alimentação na mesa, a oração na mesa, o estudo bíblico na mesa, a gratidão ao Senhor na mesa em família. Nós vivemos num mundo muito moderno e as pessoas já não precisam mais de Deus. Elas pensam que as suas respostas estão no avanço da ciência, no avanço da tecnologia, mas eu
Tenho muita saudade dos tempos que eu ouvi dizer, onde as famílias passavam horas diante de Deus e não horas na frente da televisão, não horas batendo papinhos, né, jogando conversas fora que não produzem fruto algum. Eu nasci no propósito de Deus para dizer ao mundo que ainda há esperança em Cristo, que mesmo diante de um mundo cego, de tanta escuridão, tanta negridão e tanto satanismo exposto, que a luz de Cristo pode brilhar em mim e em você, que Deus tem um propósito na nossa vida e que Deus pode mudar este quadro tenebroso. Diante deste mundo tenebroso, a luz de Cristo pode brilhar e uma ou outra pessoa irá ouvir a mim e irá ouvir a você e ver a glória de Deus em nós. Nós então não podemos, a esmorecer o nosso espírito, não podemos desanimar, porque Deus tem um plano enquanto o pecado avança, Deus tem um plano de trazer a palavra dele sanadora para este tempo. Então, se Deus nos projetou para esse tempo, vamos ser fiéis a Deus. Não importa a maneira que o mundo anda, o que importa é a maneira que nos portamos diante de Deus. Enquanto muitos estão se vendendo, muitos estão comprometidos com políticas, com riquezas, com sucesso, nós devemos buscar a Deus e saber que dele é que vem a nossa salvação. Quando os dias se tornarem piores, mais perto está a nossa redenção. Cristo está voltando, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então eu e você devemos estar embasados no propósito de Deus, enquadrados no propósito de Deus, dentro dos planos de Deus, e arregaçarmos as nossas mangas e dizer a este mundo perdido que a solução está somente em Cristo. Só há um Deus verdadeiro, por mais que apareça aí vários tipos de demônios operando, várias pessoas, sacerdotes e satanás, dizendo coisas diferentes, mas nós devemos dizer ao mundo que Deus é o único Deus verdadeiro. Não é na macumbaria, não é na feitiçaria, não é no candomblé, não é no espiritismo, não é em nenhuma outra forma, ou outra seita, ou outra denominação, ou outra religião que você encontrará Deus, a não ser dentro da Bíblia, a palavra do Deus verdadeiro e do único Deus. Se você abrir o teu coração, Deus poderá entrar nele e fazer a diferença e revelar a você o propósito de Deus na sua vida, pois ele tem revelado na minha vida que não importa como o mundo caminha, o importante é eu caminhar na presença dele, buscar a ele. Sou tão falho e tão cheio de defeitos quanto você, mas eu entendi uma coisa: eu dependo de Deus para viver, eu dependo de Deus para vencer, eu dependo de Deus nos meus dias, e a minha vitória só vem do Senhor Jesus. Quando eu erro, eu corro para Ele. Quando eu acerto, eu corro para Ele. Quando eu não tenho respostas, eu corro para Ele. E mesmo tendo respostas dele, eu procuro obedecer e agradecer a Ele por falar comigo e me amar tanto. Ele também te ama. E o Deus que te chamou, ele te capacitará, como chamou Eliseu e capacitou Eliseu, ele capacitará você a viver como um profeta, como a boca de Deus em dias tão obscuros. Deus abençoe você e fale ao teu coração, no nome de Jesus. Seja abençoado. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus te abençoe.